O martelo do juiz desceu como um trovão no coração de Inês, e quando pelas paredes antigas do Tribunal de Relação de Lisboa, onde o ar carregado de sal do Tejo se misturava ao perfume de jasmim das varandas próximas. Silêncio na sala, bradou o magistrado, sua voz rouca cortando o burburinho como uma navalha afiada. Mas o silêncio que se seguiu foi pior, era o tipo de quietude que engole almas, que transforma respirações em sussurros de pavor. Ana, sentada ao lado dela na mesa da defesa, sentiu o mundo ruir. Seus dedos, frios como o granito das calçadas lisboetas, apertaram o braço da cadeira de madeira escura, esculpida com motivos de conchas e cruzes que pareciam zombar de sua fé abalada. Eu juro pela Virgem de Fátima que não traí ninguém, murmurara Ana momentos antes, mas agora, com os olhos do acusador cravados nela como punhais, aquelas palavras soavam vazias, eco de um fado esquecido nas ruas de Alfama. Inês ergueu-se devagar, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Ela era a advogada, a protetora implacável, com seus 32 anos de batalhas nos corredores poeirentos da justiça portuguesa, onde cada caso era uma dança entre o Código Civil e as paixões humanas. Mas ali, naquele instante, não era só um litígio corporativo que se desenrolava, era o fio tênue de um amor antigo, tecida nas noites quentes de verão em Porto, onde o Douro serpenteava preguiçoso sob pontes iluminadas. Ana, sua colega de firma, a mulher de riso fácil e olhos cor de azeitona, que partilhara com ela confidências sobre sonhos de viagens pelo Alentejo e segredos de família em vilarejos do Minho. Há 5 anos, elas se separaram não por briga, mas por uma oportunidade. Inês subira na carreira em Lisboa, enquanto Ana ficara em Porto, enredada em uma rede de lealdades que agora arrastava para o abismo. O acusador, um homem de terno cinzento e sotaque nortenho cortante, apontou o dedo. Ela vendeu os segredos da empresa. Provas irrefutáveis de transferências de dados para concorrentes estrangeiros. Traição pura como Judas no Evangelho. A sala arfou. Jornais como o Público e o Diário de Notícias já farejavam o escândalo no setor de vinhos, ex-executiva acusada de espionagem industrial. Portugal, terra de vinhos robustos e saudades eternas, via-se mais uma vez dilacerado por ambições que ignoravam o laço humano. Inês sentiu o estômago revirar. Ela sabia a verdade, ou pelo menos uma versão dela. Ana não era traidora, era vítima de um jogo sujo orquestrado pelo antigo chefe, um magnata do Douro que via em cada rival uma ameaça ao seu império de vinhas centenárias. Meritíssima, começou Inês, sua voz firme como o Oceano Atlântico batendo nas falésias da costa vicentina, esta acusação é um castelo de cartas construído sobre mentiras. Minha cliente, Ana Ribeiro, é uma mulher de honra, forjada nas tradições do Norte, onde a palavra vale mais que ouro. Seus olhos cruzaram os de Ana por um segundo, um olhar que carregava o peso de noites insones, de cafés partilhados no Café Majestic, de um beijo roubado sob a chuva em uma ponte sobre o Douro que nunca fora confessado. Crês. A palavra ecoava em sua mente como um fado melancólico de Amália Rodrigues. Desde o primeiro dia na firma, Inês sentira aquela faísca, o modo como Ana inclinava a cabeça ao rir, como seus cabelos castanhos dançavam ao vento do rio, como ela falava de sua avó, de Celã em Guimarães, com uma ternura que derretia defesas. Mas o que da vida não veio do martelo do juiz, nem das palavras do acusador. Veio de Ana, que, no silêncio opressivo, ergueu a cabeça e sussurrou, alto o suficiente para que só Inês ouvisse. Eu fiz isso por nós, Inês. Por um futuro que você nunca viu. As palavras caíram como pétalas de uma rosa murcha no chão de azulejos do tribunal e Inês congelou. Por nós? O que aquilo significava? O passado invadiu como uma maré alta, as noites em que elas revisavam contratos até o amanhecer, rindo de piadas sobre o vinho do Porto e sonhando com escapadas para as praias do Algarve. Ana sempre fora a ousada, a que arriscava, Inês, a cautelosa, a que protegia.
E agora, naquele tribunal banhado pela luz dourada do fim de tarde lisboeta, o véu caía, revelando não só um crime alegado, mas um amor guardado como um segredo de confissão. A sessão foi suspensa e as duas saíram para o claustro do tribunal, onde o sol de dezembro, mesmo no inverno português, com o seu calor tímido, aquecia as pedras antigas. Lisboa pulsava ao redor, o elétrico 28 rangendo na colina, vendedores de castanhas assadas no chiado, o cheiro de pastéis de nata escapando das confeitarias. Mas para Inês, o mundo se resumia àquela mulher à sua frente, com olheiras profundas e um tremor nos lábios. Explique-se, Ana. Agora. Sua voz era um misto de raiva e desespero, e quando as tragédias de Eça de Queiroz, onde o amor e o dever colidem como ondas contra rochas. Ana respirou fundo, o ar salgado do Tejo enchendo seus pulmões. Lembra-te daquela noite no mirador da Senhora do Monte? Quando disseste que sonhavas com uma vida sem amarras, só nós duas, percorrendo as estradas do interior, parando em festas de São João com fogueiras e sardinha assada? Inês assentiu, o peito apertado. Aquela noite fora o ápice, vinho tinto do Dão, estrelas sobre a cidade das Sete Colinas e um quase beijo interrompido por fogos de artifício. Eu amava-te desde então, Inês. Mas tu partiste para Lisboa, para a tua carreira brilhante. Eu fiquei presa naquela firma como uma rolha em garrafa. O chefe. Ele descobriu meus sentimentos por ti, usou-os contra mim. Ameaçou expor tudo se eu não transferisse aqueles dados, não para concorrentes, mas para ele próprio, para encobrir suas fraudes. Inês recuou, como se Ana tivesse cuspido veneno. Reação? Traição dupla, a do chefe e a de Ana, que escondera tanto. Por que não me disseste? Eu teria voltado, teria lutado. Lágrimas brotaram, quentes como o sol alentejano. Ana estendeu a mão, tocando o rosto de Inês com a delicadeza de quem acaricia uma taça de cristal de Valbon. Porque te amava demais para te arrastar para o lodo. Mas agora... No tribunal, eu tive de dizer. É o único jeito de te trazer de volta. O dia seguinte amanheceu com chuva fina, típica de Lisboa, que lavava as ruas como lágrimas de saudade. Inês preparava-se para a continuação do julgamento no seu apartamento no bairro Alto, um ninho de azulejos rachados e livros de Camões empilhados. O caso ganhava contornos. O litígio envolvia não só espionagem, mas lavagem de dinheiro através de exportações de vinho para o Brasil, explorando laços coloniais que Portugal ainda nutria com melancolia. Ana era a bode expiatório e Inês, com sua reputação de tigresa do Tejo, era a única que podia rugir alto o suficiente. Enquanto folheava depoimentos, memórias afloravam. Elas se conheceram na Universidade de Coimbra, nas aulas de Direito Comercial, onde Mondego murmurava segredos sob as arcadas medievais. Ana, de família humilde do Minho, com a avó que contava histórias de moras encantadas, Inês, de Lisboa cosmopolita, filha de um juiz e uma pintora de azulejos. A atração fora imediata, sutil como o aroma de lavanda nos jardins do Palácio da Pena. Partilhavam almoços de bacalhau à brás na cantina, debates acalorados sobre a Constituição de 1976 e, aos fins de semana, passeios de barco no Douro, onde Ana cantava fados improvisados sobre amores perdidos. Mas o trabalho as separou. Na firma em Porto, um antro de ambições frias, o chefe, Sr. Mendes, um viúvo amargo de vinhas envelhecidas, farejara a fraqueza de Ana. Eu sei do teu segredo, rapariga. Aquela advogada em Lisboa. Se não fizeres o que digo, o teu mundo desaba. Ana cedera, transferindo arquivos falsos para desviar olhares das fraudes reais de Mendes. Agora, no tribunal, Inês via o quadro completo. Um homem que traía não só a lei, mas o espírito português de honra e comunidade, onde o vinho era celebrado em festas de vendimia, não em esquemas sujos. A segunda sessão foi um furacão.
Inês apresentou contraprovas, e-mails criptografados, testemunhas de enólogos do Douro que confirmavam as irregularidades de Mendes. Esta não é justiça meritíssima, é vingança de um homem que confunde poder com direito divino, como os senhores feudais de outrora nas terras de Trás-os-Montes. A sala aplaudiu discretamente. Portugal, afinal, amava um bom drama, como nas comédias de Gil Vicente. Mas o conflito interno de Inês fervia. Durante o intervalo, no café adjacente ao tribunal, com suas mesas de ferro forjado e aroma de galão quente, Ana confrontou-a: Tu duvidas de mim ainda? Seus olhos, aqueles olhos de azeitona madura, imploravam. Inês, com o coração em chamas, puxou-a para um canto sombreado. Duvido de tudo, menos disto. E, num impulso que desafiava o decoro do tribunal, beijou-a. Foi breve, como um raio de sol entre nuvens, mas carregado de anos de repressão. O gosto de sal e saudade, o pulsar de veias como o fado de Maria João Pires ao piano. Eu protejo-te, Ana. Não só no tribunal, mas aqui. Tocou o peito dela, onde o coração batia descompassado. A notícia vazou, é claro. Jornais sensacionalistas titubearam: romance lésbico no banco dos réus, amor ou conluio? Sociedade portuguesa, ainda marcada pela Revolução dos Cravos, mas com resquícios de conservadorismo católico, dividiu-se. Nas redes, hashtags como Amor no Tribunal e Justiça Portuguesa misturavam o apoio de jovens de Lisboa com críticas de velhos do interior. Inês recebeu chamadas da família. Sua mãe, a pintora, sussurrava bênçãos pagãs. O pai, o juiz aposentado, grunhia desaprovação. Mas Inês, forjada no fogo da independência, prosseguiu. O terceiro dia trouxe o testemunho de Mendes. Ele subiu ao estrado, um colosso de 60 anos com mãos calejadas de podar uvas e olhos frios como o inverno minhoto. Ana Ribeiro era leal até não ser. Eu a promovi, dei-lhe tudo, casem-se do feita, viagens a Sintra. E ela me apunhala pelas costas por uma paixão pecaminosa? A palavra pecaminosa caiu como uma maldição, e quando pregações de aldeias remotas onde o padre ainda condenava o pecado de Sodoma. Inês cruzou os braços, sentindo o sangue ferver. Senhor Mendes, e as suas transferências para contas nas Ilhas Caimã? Coincidência com as datas das fraudes da minha cliente? Ela apresentou documentos, folhas amareladas como pergaminhos medievais, provando o desvio de milhões em exportações de Port Townie para lavagem. A sala ofegou. Mendes gaguejou, suor perolando sua testa como orvalho nas vinhas ao amanhecer. Ana, ao lado, apertou a mão de Inês sob a mesa, um gesto secreto, como os amantes de Essen os maias, navegando proibições sociais. Mas a reação veio, durante o almoço, no restaurante A Cevicheria no Cais do Sodré, com pratos de polvo alagareiro e vistas para o rio, Ana confessou mais. Eu não só transferi dados falsos, eu guardei provas. Mas temi que te envolver, Inês. Tu és a minha luz, como o sol sobre as praias de Nazaré. Inês, mastigando devagar, sentiu o conflito crescer. Proteger Ana significava expor-se, arriscar a carreira construída em noites de estudo na Biblioteca Nacional, em audiências no Supremo. E se o amor fosse só ilusão, como as brumas do Douro que se dissipam ao meio-dia? A tensão escalou na quarta sessão. Mendes contra-atacou com um álibi. Uma testemunha, sua secretária, jurou lealdade absoluta. Ele é um santo, um patrono das festas de São João em Porto. Mas Inês desmontou-a com precisão cirúrgica, revelando e-mails íntimos que provavam suborno. Justiça não é vinho envelhecido em adega escura, meritíssima, é luz, transparência, como o sol de Évora iluminando ruínas romanas. Fora da sala, o mundo de Inês desmoronava. Uma carta anônima chegou ao seu escritório na Rua Augusta. Abandonai o caso,
ou o segredo de vossa mãe, a pintora que amou uma mulher antes de vosso pai, será exposto. Reação: pânico. Sua mãe, com seus azulejos eróticos escondidos em ateliê de Belém, havia vivido um amor similar, silenciado pela ditadura salazarista. Inês correu para o chiado, encontrando Ana num banco do jardim, alimentando pombos com migalhas de pão de Mafra. Alguém sabe de nós. De ti, de mim. De tudo. Ana empalideceu, mas em vez de medo, abraçou-a então que saibam. Portugal mudou desde os cravos. O amor não é crime, a traição sim. Elas caminharam pelo bairro alto, mãos entrelaçadas discretamente, passando por bares de fado onde vozes roucas cantavam estranha forma de vida. Pela primeira vez, Inês sentiu a humanidade daquilo, não só romance, mas uma tapeçaria de dores partilhadas, de uma nação que curava feridas coloniais e sociais através de abraços. O clímax irrompeu na quinta sessão, um dia de céu azul como o azulejo de São Bento. Mendes, encurralado, explodiu, tudo por causa dessa aberração. Ana e sua advogada, tramando contra mim desde Porto. O juiz bateu o martelo, mas o dano estava feito. A sala explodiu em murmúrios, flashes de câmaras como estrelas cadentes. Inês, com o coração em frangalhos, ergueu-se para o contra-interrogatório final. Meritíssima, o Sr. Mendes não acusa minha cliente de crime, acusa-a de amar. E nesse tribunal, sob as leis da República Portuguesa, o amor é soberano. Apresenta as provas definitivas, gravações, extratos bancários, depoimentos de trabalhadores das vinhas que sofreram com suas extorsões. Enquanto falava, seus olhos fixaram-se em Ana e as palavras fluíram como um rio. Eu protejo não só uma mulher inocente, mas a mulher que amo. Desde as noites no Douro, onde o vinho nos uniu, até este momento, onde a justiça nos liberta. A confissão ecoou um muque invertido, transformando o tribunal em confessionário. Lágrimas rolaram. O juiz, um homem idoso de bigode grisalho, assentiu comovido, ele próprio, viúvo, entendera saudades. Mendes foi detido ali mesmo, algemado como um vilão de telenovela, mas o verdadeiro julgamento era interno. Ana, absolvida, correu para os braços de Inês no centro da sala, sob aplausos hesitantes que viraram ovação. Fora, na Praça do Comércio, com o Tejo testemunhando, elas beijaram-se abertamente, o sol poente tingindo tudo de ouro. Jornais mudaram tons, amor triunfa na justiça, um fado moderno em Lisboa. Epílogo semanas depois, Inês e Ana mudaram-se para uma casa em Sintra, entre neblinas míticas e palácios de contos de fadas. Inês deixou o tribunal por uma firma de direitos humanos, defendendo amores marginalizados. Ana plantou uma vinha pequena, homenageando raízes minhotas. Nas noites, sob estrelas, cantavam fados juntas, não de perda, mas de encontro. Portugal, com sua alma de saudade e renascimento, acolhia-as como filhas. O amor, afinal, era a verdadeira justiça, humano, eterno, como o mar que beija as praias da nação.